Olá, povo lindo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma tarde de paz, de estudo, de alegria, de reflexão da palavra de Deus. Que essa tarde seja uma tarde edificante, uma tarde que venha edificar, que venha alegrar o teu coração. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde hoje aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que nos tem derramado, Senhor, em todos os benefícios que tu tem nos direcionado. Paizinho amado, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. E eu peço em nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amados, hoje nós vamos falar de um tema que já vem sendo estudado, né? Já vem sendo acompanhado pelos que estão conosco, né? Que é sobre o Espírito Santo. Amém? Vamos ler o texto. O texto é lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim, o texto sagrado: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Amados, ao contrário dos espíritos imundos e em contraste ao espírito humano, que é caído e manchado pelo pecado, o Espírito de Deus é santo, é puro, é separado do pecado. Logo, está cheio do Espírito Santo significa estar controlado por ele, ficando evidente o seu primeiro efeito. E este primeiro efeito sobre nós é, obviamente, a santidade. Amém? Então, a primeira coisa que é refletido na vida de uma pessoa que está cheia, que é cheia do Espírito Santo, é a santidade. Amém? E o texto diz, e não vos embriagueis com vinho. Aqui, amados, esse vinho, ele representa os nossos desejos, ou seja, os desejos da natureza humana. Mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo nos exorta aqui a sermos cheios do Espírito Santo. Ele diz que não devemos
é nos satisfazer com o pouco que o mundo nos dá, o pouco que o mundo oferece, porque é passageiro. Amém? Mas sim trabalharmos para uma abundante medida da graça no Espírito. Que encherá a nossa alma de grande alegria, força e coragem. Amém? Devemos aspirar, atrair medidas que nos deixem cheios do Espírito Santo. E por que não nos inspirarmos nesse maravilhoso Deus? No nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque por esse meio, por intermédio do nosso Senhor Jesus, chegaremos a entender qual é a vontade do Senhor, pois o Espírito de Deus é dado como o Espírito da sabedoria. Amém, amados? E a minha pergunta hoje para você é: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer saber como ser cheio do Espírito Santo? Eu te respondo já. Ser cheio do Espírito Santo, amados, não é uma fórmula mágica. Não é? As pessoas pensam que eu senti a presença, aleluia, o Senhor me encheu. Não. Como falei no último culto passado, na igreja, ser cheio do Espírito Santo é um processo, é um caminhar com Deus, é um relacionamento contínuo e verdadeiro, é estarmos em total comunhão com Ele durante todo o tempo. Ser cheio do Espírito Santo são as nossas atitudes que permitem ou não o Espírito Santo tomar posse de nós, de nossas vidas. Ou seja, se apossar das nossas vidas. Amém? Eu sempre falo e tenho plena convicção de que o Espírito Santo, ele é educado. Ele só entra, ele só se apossa se você deixar. Se você permitir que ele tome posse da sua vida. Ele é realmente muito lindo. Eu amo esse nosso Deus, esse maravilhoso Deus. Eu poderia, amados, passar o resto da tarde falando, relacionando as virtudes do Espírito Santo, né? Que são tantas. Mas, voltando, eu quero te dizer
que se você não entregar a sua vida para Jesus Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados, eu sinto em lhe dizer, você nunca poderá ser cheio do Espírito Santo. Porque, amados, esse é o princípio. É aceitar Jesus, é se arrepender dos teus pecados. Amém? E isso quer dizer, amados, em última instância, ou seja, no último caso, concluindo, somos nós que decidimos ou não ser cheio do Espírito Santo. É um ato da nossa vontade. Somos nós que permitimos, com as nossas atitudes, ser cheio ou não. Vocês entendem isso? É uma decisão da nossa vontade. Amém? Aleluia. Aleluia. E repetindo as minhas perguntas que fiz anteriormente, lá no início. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer saber como é ser cheio do Espírito Santo? A resposta é: pratique Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 17. Está tudinho aqui, amados. Quem quiser me acompanhar com a leitura da palavra. O apóstolo Paulo escreveu aos Éfesos com a intenção de ensinar e fortalecer a igreja e tornar os cristãos mais conscientes de sua unidade com Ele. Ou seja, amados, isso é para nós, hoje, nós cristãos, né? Nos tornarmos mais conscientes da nossa unidade em Cristo. Amém? Vejamos o livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 1. É rápido, são 17 versículos, mas é rápido, porque eu resumi. Que diz assim, quem quiser acompanhar. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui o apóstolo Paulo nos diz para manifestarmos no nosso caráter marcas do caráter de Deus, que é amor, bondade, misericórdia, justiça, compaixão, retidão, perdão. E eu quero aqui nesse versículo 1, amados, uma coisa que me chamou a atenção, né? Me chamou muito a atenção. Ele fala sobre perdão, né? E eu quero deixar um alerta aqui, porque isso foi o que mais me chamou
atenção. A falta de perdão, amados, é motivo de muitos crentes hoje estarem doentes. Estarem doentes emocionalmente. Porque quem não libera o perdão é como se aquele fato tivesse ocorrido hoje. A pessoa fica revivendo aquele fato, sabe? Fica adoecendo o tempo todo. Mas quando você libera o perdão, você zera a caixa do seu emocional. Você acaba de vez com o problema, porque você liberou o perdão. Amém, amados? Lembrando que o perdão não é opcional. O perdão é uma ordenança do Senhor para nós. Amém? O versículo 2 diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amados, aqui o apóstolo Paulo, ele começou: andai em amor, né? Andai, verbo. Eu ando, tu andas, ele anda. O verbo, andai. E ele define aqui um estilo de vida. E qual é essa marca desse estilo de vida? O amor. O amor, porque Deus é amor. Amém? Os versículos 3, 4 e 5 diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amados, aqui ele fala, ele nos ensina, ele nos adverte que não sejamos impuros, não sejamos prostitutos, que são aquelas pessoas sem compromisso, não é? Não sejamos miseráveis, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro. Não sejamos torpes, que são pessoas indecorosas, são pessoas infames, ou seja, aquele que contraria ou fere os bons costumes. Parvoices, ou parvos, né? Imbecis, tolos. Chocarrices, ou chocarreio. São pessoas arrogantes, presunçosas e sem respeito. Enfim, o que o apóstolo Paulo quis dizer, o que ele diz aqui, é para não permitirmos que a nossa natureza nos domine. Amém, amados? No versículo 6
e 7 diz, portanto, no 6 e 7, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Amados, ele diz aqui, ninguém se engane com palavras vãs. Ou seja, palavras falsas, mentiras, palavras mentirosas, né? Ou seja, não tenham nenhum relacionamento profundo com quem vive uma vida ímpia. Aquele que não tem piedade, aquele que é incrédulo, aqueles que ofendem a moral e a justiça. Ou seja, desobedientes à palavra de Deus. Amém? Nos versículos 8, 9 e 10, ele diz, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém, amados? Aqui ele diz, andai na luz. Marca das nossas vidas. Não é? Nós somos luz, porque nós não vivemos nas trevas. Nós vivemos de acordo com a vontade do nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Amém? E qual é essa marca? Diz aqui no verso 9, amados, bondade, justiça e verdade, porque agora somos luz. Amém? Ele diz para não nos emaranharmos, não nos misturarmos, né? Nos desejos da carne, mas produzirmos o fruto do Espírito em nós. Então, amados, sejamos iluminados e santificados. Amém? No texto, no versículo 11, 12 e 13, diz assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aleluia. E aqui, amados, ele está dizendo, não podemos, de maneira alguma, não podemos ter comunhão com o pecado, porque são obras das trevas. São obras infrutíferas. E essas devem ser repreendidas. Repreendidas por nós que somos da luz.
E nós repreendemos como? À luz da palavra de Deus, não é? Enfim, amados, ele está dizendo aqui que é para condenar, não é para conviver. Porque se compartilhamos com os outros em seus pecados, compartilharemos também em suas condenações. Então, amados, devemos ser prudentes. Nós sabemos que não podemos obrigar a ninguém a fazer nada, né? Mesmo que seja algo correto. Mas cabe a nós, como filhos da luz, filhos de Deus, instruí-las à luz da palavra. Amém? O versículo 14, amados, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Esse versículo 14, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: despertem, acordem. Ele está falando de uma vida despertada, de um despertamento para a vida, um despertamento para a verdade que é Cristo. Amém, amados? Para que nós possamos ter uma vida ativa e vigilante. Amém? É aquela história que eu digo, orando e vigiando, sempre. Amém? Vamos ao versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Andai. Olha aí novamente o verbo. Andai. Né? A colocação aí. Do estilo de vida novamente. Né? Ele aqui diz para não andarmos como ignorantes, aqueles que não têm entendimento nenhum das coisas de Deus. Nós temos a sabedoria, que é conhecimento dado por Deus. Amém, amados? E para encerrar, né, já estamos concluindo aqui, só faltam 2 versículos. Vamos para o verso 16, que diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo. Sabem o que significa isso, amados? Outro dia eu até falei aqui, né? A respeito de remir o tempo. De nós aprendermos, de nós sabermos remir o tempo. Que quer dizer usar o nosso tempo da melhor maneira possível, da melhor forma possível, de forma que sejamos edificados, que sejamos melhorados
trabalhados, moldados. Precisamos administrar o nosso tempo, cuidando e aprimorando, para que os nossos propósitos, eles sejam cumpridos. Amém? E eu quero abrir um parênteses aqui, amados. Existem pessoas que gastam todo o seu tempo em internet ou em frente a uma televisão, né? Sem proveito nenhum, amados, sem nenhuma edificação. É claro, não estou falando mal dos veículos de informações, nos são muito úteis. Mas é que tem pessoas que passam o dia inteiro e esquece da vida, esquece do que você tem para fazer, não é? Para você administrar, não é verdade? Além do mais, que ainda querem ser cheios do Espírito Santo. Como? Não é? Amados, o nosso tempo é um talento que nos foi dado para um bom fim. E quando ele não é bem administrado, ele se perde quando não o empregamos de acordo com o plano do nosso maravilhoso Deus para as nossas vidas. Procura ler, amados, ler a palavra. Procura meditar nela. A palavra de Deus diz que bem-aventurado que medita nela dia e noite. Não é? Tira um tempo, só você e ele. Um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo de meditação. Vá à igreja, não deixe de ir à igreja. Às vezes, amado, o povo é tão agoniado, vai para a igreja e sai correndo no final. Às vezes você vai à igreja, você está tão mal e sai de lá, você ora, você louva. Aí quando chega aquela última frase que o pastor dá as bênçãos, a sua bênção pode estar naquele amém que o pastor dá no final. Amém? Então vai à igreja, te alimenta da palavra do Senhor, ore, louve, dedique tempo com o que te faz melhor, com o que vai te melhorar, com o que te edifica. Seja a sua melhor versão. Porque quando você está cheio, quando você é cheio do Espírito Santo, com certeza, eu sempre digo, essa é a nossa melhor versão. Amém? Então, amados, sejamos todos edificados nessa palavra, sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? E agora, para concluirmos, o versículo 17 é o último versículo. E já estamos encerrando. Que diz assim, o versículo 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, amados, ele diz aqui, ele fala, por causa da maldade dos tempos.
Então não sejamos insensatos, não sejamos tolos, não sejamos ignorantes. Para que possamos entender, compreender e aprender a vontade de Deus. Porque estudar, considerar e nos familiarizar com a vontade de Deus e cumpri-la ou tentar cumpri-la é a evidência melhor e mais verdadeira sabedoria. Amém? Então, amados, sejamos sensatos, né? Não sejamos tolos, não sejamos ignorantes, para que possamos cumprir a vontade de Deus em nós, para que nós aprendamos, para que nós compreendamos a vontade de Deus para conosco. Amém? Enfim, o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, neste capítulo 5, não é? Do 1 ao 17. Né? Porque primeiro eu li o texto e agora o contexto. Né? O que ele escreveu aqui foi para entendermos que se nós praticarmos esses ensinamentos, vamos abrir um campo, né? Um terreno de semeadura, para que sejamos cheios da glória de Deus, para que sejamos cheios da presença de Deus, para que sejamos cheios do poder de Deus. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Amém, amados? E a minha pergunta, novamente, você quer ser cheio do Espírito Santo? Pratique Efésios 5, do 1 ao 17. Isso. Dedique tempo. Dedique. Invista tempo. Gaste tempo se edificando, aprendendo. Não é? Se torne a sua melhor versão. Amém, amados? Porque todo caminhar, a comunhão, a oração, todo o tempo que você gasta é um processo. Nós viemos, amados, nós fomos chamados não apenas para termos experiências com Deus, mas para vivermos um verdadeiro relacionamento, para vivermos comunhão, em comunhão com Ele. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Amados, que essa palavra tenha edificado o teu coração.
Que essa palavra ela tenha alegrado o teu coração, a tua tarde e o teu dia, né? Enfim. Amém, amados? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor, tudo que tu tem por tudo que tem nos edificado, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos purifica, Senhor, cada vez mais, nos edifica em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, saber remir o tempo, Senhor, que nós possamos abrir os olhos espirituais, Senhor, para que sejamos todos cheios do Espírito Santo. Nos purifica, Senhor, nos edifica cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, amados, vamos ouvir a palavra aqui do nosso era a palavra do nosso pastor, mas enfim, o que eu posso dizer a respeito de tudo isso é que nós possamos cada vez mais nos edificarmos, né? Nos revestirmos da palavra de Deus, né? Para sermos controlados pelo Espírito Santo. Existem dois tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que são controladas pela natureza humana. Aquelas que vivem de acordo com sua mente. Pessoas que vivem de acordo com suas vontades e convicções. E que essas pessoas, amados, elas morrem espiritualmente. E o que é morrer espiritualmente? É quando você se afasta da presença de Deus. Quando você é desvinculado de Deus. Não é? Você não ora, você não lê a palavra, você não tem vontade mais de fazer nada, você vai morrendo, você não tem ânimo, você não tem forças, não tem coragem nem para ir à igreja. A primeira coisa que você faz é deixar de ir para a igreja, essas pessoas. Agora temos o segundo tipo de pessoas, que são aquelas que são controladas pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Amém, amados? As pessoas controladas pelo Espírito Santo são pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus. Essas pessoas, elas têm a mente totalmente controlada pelo Espírito Santo. Ou seja, suas decisões, suas atitudes, suas vontades, elas são controladas pelo Espírito Santo. Amém? Amados, existe um ditado popular que diz que pau que nasce torto morre torto. Mas eu sempre que escuto, eu falo o seguinte: é porque essa pessoa aí, não encontrou ainda com o carpinteiro de Nazaré. Amém, amados? Tem também aquelas pessoas que dizem assim:
eu nasci assim e vou morrer assim, porque é assim que eu sou. Vivem a verdadeira síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre. Não é. Isso não é verdade. Você pode sim ser moldado. Você pode ser melhorado. Você pode ser transformado através do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Talvez você hoje esteja vivendo de acordo com as suas vontades, com aquilo que você aprendeu com sua família, com a sua tradição, com os seus conceitos, ou até mesmo com a cultura de onde você vive. Mas eu quero te dizer que a vontade de Deus é que você seja uma pessoa controlada pelo Espírito Santo de Deus. É que você seja uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Amém, amados? Quando você é uma pessoa, quando você se torna uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, todas as coisas, as suas atitudes, as suas vontades, as suas escolhas e decisões, todos os seus caminhos, os caminhos os quais você decidir andar, pelos quais você decidir andar, eles serão todos direcionados pelo Espírito Santo. Amém, amados? E Deus não quer que nós sejamos enganados, né? Você viu aí nos versículos que eu li de Efésios. Porque a sua vontade para conosco é boa, perfeita e agradável. Amém, amados? Como diz lá em 1 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Deus, o nosso Senhor e Salvador, quer que todos nós, todos os homens, toda a humanidade, sejam salvos e venham ao conhecimento dessa palavra, ao conhecimento da verdade, que é a palavra do Senhor. Amém? Então, amado, se deixe ser controlado, se deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se deixe ser direcionado pelo Espírito Santo. Para que você possa desfrutar do melhor dessa terra. Para que você possa desfrutar de paz e de vida eterna junto ao nosso poderoso e maravilhoso Deus. Amém? Amados, você pode ser moldado, você pode ser melhorado, você pode ser transformado através do Espírito Santo.
Por isso que eu falo tanto, eu digo tanto, seja a sua melhor versão. Porque em Deus, com a ajuda dele, nós podemos. Amém? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, sejamos dependentes do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Que esta palavra tenha te edificado, tenha alegrado o teu coração. Vamos orar? Paizinho amado e querido, declaramos aqui, Senhor, mais uma vez a nossa confiança em Ti, a nossa confiança na Tua palavra, na Tua soberania sobre tudo e todas as coisas do universo. Nós confiamos, Senhor, e dependemos da Tua palavra, a Tua palavra falada. Nós confiamos, nós cremos, acreditamos, Senhor, na unção do Teu Espírito Santo sobre nós. O poder do Espírito Santo sobre nós. E te pedimos ainda em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todos possam ter olhos espirituais abertos para te conhecer, para conhecer essa verdade, para conhecer a Tua graça, a Tua misericórdia, o poder, a graça e a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. Declaramos, Paizinho amado, em nome de Jesus Cristo, níveis mais altos, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Amados, beijo no coração de todos vocês e até sexta-feira, às 15 horas, querendo Deus. Tchau, beijo no coração, fica na paz do Senhor.